Pois então, boa tarde a todos. Boa tarde. Nós ficamos, como é do conhecimento de todos, com a pré-compreensão da categoria de pessoa, onde é o ápice da antropologia filosófica vasiana. Então, a gente viu anteriormente que, em sua constituição histórica, essa categoria da pessoa se reveste de muitas variantes interpretativas, né? Vai dizer que o teatro, a linguagem, a gramática, em muitos lugares, né, houve essa definição de pessoa, mas é propriamente no terreno teológico, né, onde esse termo da pessoa vai encontrar a sua raiz mais profunda. Então, ele diz que foi nas controvérsias trinitárias e cristológicas do século IV que este termo adquiriu esta riqueza conceitual que iria se tornar uma das categorias fundamentais da filosofia cristã, né? Ela expressa a mais alta afirmação do sujeito. Ela é a expressão ontológica plena do homem que significa a si mesmo e cumpre efetivamente o desígnio do ser, do seu existir. Partindo dessa reflexão, Vaz desenvolve sua introdução à categoria de pessoa, como foi já apresentado pela equipe anterior, que, refletindo como foi desenvolvido, né, pela filosofia clássica, medieval, moderna e contemporânea, e partindo deste princípio, constrói, né, desenvolve a sua própria contribuição, a sua própria reflexão filosófica sobre o conceito de pessoa, sobre a categoria da pessoa, tecendo sua crítica contra a negação metafísica da pessoa pelo niilismo contemporâneo. Então, a categoria da pessoa é o fim do laborioso discurso que Lima Vaz desenvolve em sua antropologia filosófica. E é dentro das concepções histórico-culturais que o homem faz de si mesmo que se dá a reflexão da pré-compreensão da categoria da pessoa. A essa progressiva formação do conceito de pessoa correspondem formas típicas de experiência do existir pessoal. Isaías. Ok, agora eu. Então, após o Hector dar essa introdução, né, eu vou falar um pouco acerca de duas categorias para ele que são fundamentais, que são formas de expressão da existência da pessoa. Como a professora falou, né, no início, Lima Vaz, ele compreende a categoria de pessoa, ele situa ela na sua dinâmica originária, pode-se assim dizer. Pode-se até falar que, ao fazer isso, ele está recuperando a dimensão fundamental da metafísica, que é a compreensão do ser, e a partir da compreensão do ser, se dá a categoria de pessoa como elemento-chave dessa compreensão, né? E ela se situa na ontologia. E Lima Vaz, antes de delinear e definir a cultura greco-romana, que é uma das coisas que ele vai apresentando nesse texto, né? Ele fala da experiência do existir pessoal. Ele começa com a experiência do existir pessoal, que foi precedida pela emergência do indivíduo desde dois abrigos simbólicos da pré-história. Ele situa a natureza e a sociedade. É aí, na cena da história, que aparece o indivíduo. Um passo que levaria ao pleno protagonismo do indivíduo tem lugar quando o aparecimento das grandes civilizações no tempo-eixo. A partir deste momento em que aparecem as civilizações, nesse contexto do tempo-eixo, é que torna possível o emergir dos indivíduos excepcionais, que, ao tornar explícita a relação de transcendência, anunciam como interlocutores privilegiados da transcendência.
eles se anunciam como interlocutores privilegiados da transcendência. É importante que aí já está o elemento, um dos elementos essenciais da compreensão de pessoa, na sua fundamentação primeira. E é esse elemento que demarca um novo tempo histórico para Lehmann Weiss. Em ordem de delinear a figura da pré-compreensão da pessoa no estado presente, devemos voltar nossa atenção para as duas formas, que é o que eu vou apresentar categoricamente, que vocês estão vendo aí no slide. As duas formas de experiência da transcendência. A primeira forma é a da transcendência em Israel. Não passou o slide, viu? Está no primeiro ainda. Pronto. Eu só coloquei como se situando os dois pontos. Não sei se ele ainda não passou. Conseguiu aí, Wellington? Eu tinha passado, só que não estava vendo, né? Estava aberto para mim. Ah, tá. Então, só coloca. É só a categorização para situar do que nós estamos falando. Eu pensei que tinha... Continue, Isaías, falando que eu ajeito aqui. Tá, ok. Então, são duas formas, né? A primeira forma é a da transcendência em Israel, caracterizada pelo existir na presença de Deus como resposta à sua palavra de revelação e à vocação que por ela é dirigida ao homem. Aí o indivíduo é alcançado à situação paradigmática de profeta. Vale destacar que a dinâmica, a revelação é um elemento fundamental para a compreensão da pessoa em Lehmann Weiss, porque é a partir dessa experiência inicial, transcendental, do profeta que você consegue compreender toda a beleza e toda a riqueza que existe na categoria de pessoa a partir dessa primeira fonte, que é o que ele apresenta, isto é, a partir dessa primeira forma. Aí o indivíduo é alcançado à situação paradigmática de profeta, e será essa diferenciação profética da consciência que trará o primeiro perfil da pessoa na tradição ocidental. Então, é o primeiro perfil da pessoa que se apresenta nesse primeiro momento, nessa forma. Aqui o indivíduo define a sua singularidade na relação dialogal com o absoluto, numa unidade indissolúvel de vocação, missão, identidade e destino. Vê que Lehmann Weiss ele não separa as coisas, não. A compreensão da pessoa humana na sua dimensão originária, ela vem numa, pode-se assim dizer, ela é integral, né? Então, ao mesmo tempo que o sujeito, ele está nessa dinâmica com o transcendente, ele está nessa dinâmica também de autoconhecimento, de autodefinição, de autoconstrução. Então, tudo isso aí está ligado, né? O indivíduo comparece na cena da história, vivendo uma tensão entre a relação com o transcendente e que o estabelece como interlocutor privilegiado do transcendente, e com a tarefa histórica de ser o portador da palavra que deve ser dirigida à sua comunidade de vida, nas contingências e obscuridades, além das incertezas do existir histórico. Essa se reporta à primeira forma da experiência transcendental em que se situa a compreensão de pessoa. A segunda forma de experiência da transcendência, na qual a figura do indivíduo se anuncia com traços originais, tem lugar na civilização grega, no surgimento da filosofia. Este surgimento abre ao indivíduo um novo caminho para fora do abrigo do mito. O caminho que vai dos antigos sábios aos filósofos. Então, veja que esse segundo momento da forma da experiência da pessoa, a experiência pode ser também, assim dizer, da transcendência,
né? Ela parte desse momento específico de transição, em que se sai de uma visão prévia, de uma visão superficial ainda do mundo da realidade, da compreensão de si mesmo, para uma nova compreensão de si como sujeito racional e também para a nova compreensão da realidade como um todo. Poderia-se dizer, em termos kantianos, no seu númeno, na sua essência, né? Estou arriscando uma palavrinha, mas tudo bem. Desculpa se eu falar errado, mas aqui acolá eu arrisco. Bem, este surgimento, que é o surgimento da filosofia, e com ela o surgimento da categoria da pessoa humana na sua riqueza, que Lehmann Weiss resgata, abre ao indivíduo um novo caminho para fora do abrigo e adentra na racionalidade. A experiência da transcendência dá início à diferenciação noética da consciência. Esta irá assinalar no indivíduo o predicado de racionalidade, traçando o segundo perfil da pessoa, que é característica em Lehmann Weiss. Assim, a invenção da filosofia é o segundo caminho que conduz ao conceito de pessoa. Nos antecedentes históricos que preparam a experiência, há esses dois perfis do indivíduo que caracteriza o homem bíblico e o homem grego. Daí a gente compreender que na categoria de pessoa, onde que se situa a antropologia de Lehmann Weiss, essas duas formas são essenciais, porque é a partir dela que vai se compreender a riqueza e a plenitude que existe na categoria da pessoa e o seu processo dinâmico para o absoluto. Então, essa é a parte das duas formas. Fico aqui, vou deixar a outra parte para os demais. É isso aí. Agora é com o posterior. O homem, enquanto ser espiritual, está aberto, no primeiro movimento, à universalidade do ser pela razão, a logos, para a transcendência através da vida e a inteligência, pneumos, e no segundo movimento, para a reflexão sobre si mesmo, a consciência de si. Isso constitui, na antropologia vasiana, a estrutura noético-pneumática do espírito e constituem as estruturas dos atos espirituais. A vertente pneumática dessa estrutura foi o traço característico da descoberta bíblica do indivíduo, ao passo que a vertente noética assinalou a sua aparição na cultura grega. Então, o indivíduo ocidental existe na atenção e se constitui no intermédio entre a imanência e a transcendência. Ele é, ele mesmo, nem integrado como parte do todo na natureza, nem absorvido como fragmento na anônima imensidade do divino. Assumindo isso que Isaías falou para a gente, esse traço comum do homem bíblico, o profeta, e o homem grego, o filósofo, a gente cria essa individualidade espiritual do homem, que Lehmann Weiss vai chamar, esse traço comum, característico do homem. O homem é um ser espiritual. Ele é... Esse traço comum é o que dá a transcendência como experiência. Ele vai chegar a uma síntese do ser e às formas fundamentais da atividade do espírito. A vida, a inteligência, a razão, a consciência de si. Isso que eu acabei de dizer. Essas duas formas de transcendência no Lehmann Weiss, como o Isaías colocou, não se separam. É a partir daí, dessa tensão, desse meio, que para Lehmann Weiss se afirma, se descobre a pessoa. Então, o homem é ser espiritual. Cria essa tensão existencial entre o espírito, a imanência e a transcendência. Esse primeiro movimento de Lehmann Weiss é uma abertura à universalidade do ser, uma
uma visão cosmológica, aberto a se perguntar sobre o ser. O segundo movimento é um retorno à reflexão sobre si mesmo. Então, o homem é essa tensão entre imanência e transcendência, que são atos propriamente espirituais, para Lima Vaz. Para ele, é impossível uma redução em qualquer uma dessas instâncias, como a filosofia moderna tenta fazer, como reduzir a só o imanente ou reduzir a só o transcendente. Para Lima Vaz, é característico do homem, ele é pessoa quando existe essa tensão, esse meio entre a imanência e a transcendência. E aí ele vai usar um exemplo muito conhecido por todos nós, que o nosso companheiro vai continuar dizendo quem é ou como é que se dá na história essa tensão, esse meio, essa encarnação da imanência e da transcendência para Lima Vaz. Pois bem, Lima Vaz cria o paradoxo com a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo que, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, une essas duas naturezas distintas. Natureza essa que primeiro vem a partir do transcendente. É a abertura que Lima Vaz chama do em si primeiro, que o transcendente vem ao encontro do imanente, fazendo com que a pessoa seja esse entremeio entre a imanência e a transcendência. O homem, em Lima Vaz, não é somente um ser imanente e nem um ser totalmente transcendente. Ele é a junção destas duas coisas. E o paradoxo com Jesus Cristo faz com que fique mais perceptível essa visão do homem ocidental, essa visão do indivíduo como experiência. E esta experiência se dá a partir desta visão do homem Cristo, do homem Jesus, que se mostra nessas duas formas. Para Vaz, a categoria da pessoa, ela vem manifestar também um ponto, agora não estou recordando, que é o da experiência do singular, do subjetivo, que revela o núcleo essencial da constituição da categoria da pessoa. Ou seja, nesse paradoxo que Lima Vaz faz com a realidade, com a figura do Cristo, no homem ocidental, ele apresenta este ser que é material e espiritual, formando assim esse núcleo de experiência. E nesta experiência se forma o conceito próprio do indivíduo humano. Vaz não adentra muito a questão teológica, ele simplesmente usa da histórica para poder tentar, como direi, iluminar mais essa questão do indivíduo, já que o homem, a partir da compreensão bíblica e a partir da compreensão grega, ele se transforma neste homem que nós temos hoje, essa realidade que nós temos hoje do indivíduo transcendente e imanente. Ou seja, o homem ele está nesse meio pela sua categoria do psiquismo, na qual ele não fica preso somente a uma realidade nem a outra, mas se junta e forma essa completude. E é isso também que instaura a novidade em Vaz na categoria da pessoa. Então, a pessoa é esta síntese, né, entre as relações e a realização. A pré-compreensão da pessoa quer justamente tratar da experiência da pessoa, da existência humana em suas relações objetivas, intersubjetivas e transcendentes, como traça a própria antropologia vaziana.
A experiência da pessoa representa o segmento mais denso de significação do tempo humano ou da vida que se desenrola como vida segundo o espírito, ou seja, cada indivíduo tem seu tempo pessoal, sua singularidade. E é nessa experiência pessoal que o homem experimenta um tempo propício para buscar sentido e autorrealizar-se. E este tempo próprio, este tempo supremo, este tempo certo, na linguagem cristã, este tempo da graça, esse momento certo, este momento, ele vai dizer que é um kairos, que é a plena realização do homem, né? É quando ele se entende, quando ele se vê como pessoa. É quando, na síntese deste para si e para nós, o homem, de fato, se constitui a pessoa. A pessoa se apresenta na antropologia filosófica como a síntese da estrutura e relações, que seria a essência e a realização, que é a existência. É o ato totalizante do existir do sujeito enquanto realização ou da sua essência, tem assim o seu existir pessoal. É na experiência de nosso existir pessoal, ou seja, no viver nesta experiência da pessoa que é integradora e sintética, está a síntese final que se dá na exterioridade e interioridade, nesta relação da nossa finitude enquanto ser espiritual. A experiência do existir pessoal se caracteriza pela intensidade e nitidez da realidade que nos é exterior no espaço interior da nossa presença a nós mesmos. A experiência da pessoa diz Weiss, experiência de presenças às coisas, ao outro e ao transcendente. E justamente aqui vai estar presente toda a sua antropologia filosófica. Por quê? Vale recordar, Weiss desenvolve a categoria de corpo próprio, psiquismo e espírito. Depois ele vem dando conteúdo a estas categorias. Vem dizendo a categoria da objetividade, da intersubjetividade e a categoria de transcendência. E a pessoa, como discurso final, claro que aí ele vai colocar a questão da vida segundo o espírito, vai colocar também sobre a categoria de realização, mas a pessoa é que faz esta síntese de todas estas categorias, como já foi dito aqui. A estrutura de relações e a realização. Então, integra a categoria da pré-compreensão da pessoa, a dimensão da presença no mundo. Por quê? Porque nesta categoria da objetividade, que se dá pelo corpo próprio, a presença do homem no espaço e tempo, ele é ser em situação. É por isso que esta categoria, é por isso que integra a dimensão da pessoa, o mundo, porque é neste espaço e tempo que o homem está situado. Então, nesta dimensão, vai dizer, é no trabalho que se faz o existir pessoal. Ou seja, o corpo não se reduz a um instrumento de uso e troca, mas é a expressão verdadeira da pessoa, de modo que é subassumida na síntese filosófica de essência e existência do existir pessoal. É neste mundo que a experiência da pessoa a faz perceber que é o seu horizonte próximo e imediato de seu viver. É a pessoa que realiza a passagem do mundo das coisas para o mundo da pessoa, pois é nesta relação mútua que acontece a plena forma humana da objetividade. Ela que significa esta exterioridade como mundo para a pessoa. A dimensão da presença ao outro revela que este ser em situação, no momento da objetividade, é suprassumido na intersubjetividade quando se torna ser em diálogo, o que já ficou bem definido e refletido por Weiss no desenvolvimento das categorias de corpo próprio e psiquismo. Ser com o outro é justamente o abrir-se às significações do mundo, da cultura, de uma história e tradição. A recíproca da intersubjetividade
faz com que o sujeito se experimente como pessoa. É nesta reciprocidade que se dá o nível do encontro ou do existir interpessoal. É um consenso espontâneo e intracomunitário. Consenso reflexível e no nível intracultural. A relação do encontro eu-tu se dá no amor-dom, que se caracteriza no princípio e o fim das comunidades humanas, colocando o existir pessoal como o grau mais alto de realização humana proposto a cada um de seus membros. E aí, nesta objetividade, nesta intersubjetividade, vai se aprofunda muito quando vai desenvolver estas categorias. Né? Na experiência da pessoa e por ela, se dá a experiência a si mesmo, ou seja, a ipseidade, e a presença, a realidade exterior, ou seja, a alteridade. Na interioridade e na exterioridade, constitui o centro de unidade do ser dialético, no qual o homem se afirma como pessoa. É deste centro constitutivo, como já falou o senhor aqui, sobre a questão do núcleo, né, essencial, que se exprimem as dimensões do ser no mundo e ser com o outro. E é igualmente ao atingir este centro que a experiência da pessoa desvela sua natureza espiritual, pois é aí que o homem se vê necessariamente em face à transcendência. Para dizer que, olhando para a mais profunda imanência do homem, se percebe, olhando para a mais profunda imanência, o homem se percebe infinitamente além do horizonte mundano e histórico. Ele descobre a experiência do espírito ou da transcendência, na qual confere propriamente a experiência pessoal às dimensões mundana e histórica. A experiência da pessoa deve ser, portanto, considerada rigorosamente como experiência da transcendência. E só como tal, ela pode desdobrar todas as dimensões do seu espaço intencional. A pessoa não está limitada à contingência e à finitude do somático e do psíquico, mas na transcendência, ela participa do infinito. É aqui que consiste a pátria definitiva da pessoa, vai dizer mais. Consciente de si, se move tendo como referência fundamentais o ser, o uno, o verdadeiro, o bom e o belo. Experimentando sua unidade estrutural, sua presença a si mesmo, o homem, pela vida segundo o Espírito, na interioridade do ser, vem a ser unidade, verdade e bondade. Quando o homem se abre ao absoluto, na verdade, ele desce a imanência do ser, lá onde a transcendência se faz presente como interior íntimo. E de lá procede para contemplar a verdade e fazer o bem. Assim, se definindo os caminhos de se chegar ao reconhecimento do transcendente como sumo superior. E aí a gente até comentava juntos que esta última parte pode se resumir como aquela frase de Santo Agostinho, né? Tão fora que busquei fora, mas estava mais dentro de mim quanto eu mais íntimo, né? Então, quando o homem se abre para o absoluto, na verdade, ele está no seu mais profundo de si, onde está esta manifestação também do ser. E aí, a gente conclui que o homem é pessoa, né? Porque existe esta supra-assunção de categorias, deste ser para nós e este ser em si, e vai definir o homem é a pessoa. E é isso. Ok. Palminhas.
Parabéns, equipe, muito bem feito, muito bem estruturado, sintetizado e falado. Parabéns. Só faltou a última imagem, né? Que achei tão interessante a última imagem que ele utiliza. A figura geométrica do triângulo isósceles, colocando no vértice superior o uno e nos vértices inferiores o verdadeiro e o bom, né? Quer dizer, é uma imagem muito significativa esse triângulo, onde ele sintetiza a representação do absoluto de ser na identidade real e na diferença formal, né? Aí está, de fato, o significativo da antropologia de Weiss, esse absoluto de ser na identidade real, na diferença formal de unum, verum e bonum. Essa imagem fecha todo esse trajeto do explicativo, heurístico e normativo que Lehmann Weiss coloca na pré-compreensão de pessoa. Muito bem, parabéns. Eu gostaria, deixa eu ver. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado? Ficou tudo compreensivo? Irmã, eu tenho aqui quando ele diz assim que então, a pré-compreensão, onde o sujeito e o objeto epistemologicamente se interligam, fazendo a pergunta ontológica de si mesmo e o conhecimento empírico natural do sujeito que se realiza na sua inserção no mundo e no seu estilo de vida, em forma de conhecimento não científico, onde se ele abre ao mundo exterior. Essa pré-compreensão está nesse sentido, na constituição do ser, e essa compreensão se enraiza no contexto histórico que modela a experiência natural que o homem faz de si mesmo. Exatamente, a pré-compreensão está relativa à experiência histórica do homem, na sua finitude e na sua transcendência, né? Quer dizer, importante esse aspecto que você colocou, exatamente para mostrar o interesse realista do pensamento de Lehmann Weiss, que não deixa de fora nenhuma das condições das experiências humanas, né? Então, tudo é importante. Então, é na vivência do cotidiano que o homem vai se tornando pessoa. Né? À medida em que ele age pelos atos espirituais da inteligência e da vontade, e na percepção de que, enquanto ser situado no mundo, ele deve elevar ao mundo a uma significância. E isso só é possível pela abertura ao outro, já que a vida é um ser com, é diálogo. E essa abertura ao outro, ela se torna completa quando ele abre-se para o transcendente. Então, essas três dimensões estão devidamente interligadas em mim, em você, em nós, que somos seres viventes hoje. Isso significa dizer o quê? Que Lehmann Weiss, ele nos convida a assumirmos aquilo que nós somos, pessoas. Ok? Irmã. Pois não? Irmã, então assim, já que esse ser, como você mesmo colocou, então a sua constituição maior, digamos assim, seria a busca absoluta do ser que o constitui, que seria Deus, no caso? Sim, veja bem. Qual foi o exemplo que ele colocou? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o exemplo de pessoa. Então, no caso, o ser pessoa, ele se une a esta realidade espiritual de uma forma intrínseca. Não tem como você dizer que é pessoa e deixar de lado a espiritualidade. É impossível, porque o próprio conceito pessoa já remete à espiritualidade. Então, é o que a gente vai perceber na próxima aula a respeito da compreensão explicativa.
quando ele vai tematizar o conceito de indivíduo, que é diferente do conceito de pessoa dentro do tempo contemporâneo. Ok? Então, o importante é a gente perceber nessa pré-compreensão aquilo que vocês mesmos já disseram, que ele pensa o homem integral, e pensando o homem integral, ele vai estabelecendo as devidas necessidades de todas essas experiências para poder constituir o conceito de pessoa. Então, irmã, eu ia, se eu puder complementar a nossa Sim, reflexão. claro. Mas não só, né? O João Paulo pergunta se é a busca por Deus, mas não só. É também uma relação consigo mesmo, né? Não só com Deus, com o transcendente, mas consigo mesmo, com a inteligência, com a vida, né? E então esse paradoxo que Lima Vaz vai chamar, né? Não só com Deus, e aí o próprio Jesus está aí para nos dar uma lição sobre isso. Não é só com Deus, mas é também com si, com o outro e com a inteligência, com a vida. É aquilo, né, Alan, que que vocês apresentaram no próprio slide, a questão do mundo, a questão do outro e a questão do absoluto, né? Essas três dimensões, elas estão devidamente interligadas no conceito de pessoa. João Paulo. É só assim querer afirmar o que o Alan colocou, né? E você também já até expôs já, que essa questão do ser no mundo e do ser com o outro, e na busca do fundamento último para o eu ser primordial que o constitui, né? Que é, como eu falei, que é a questão da transcendência na busca por Deus, que a gente pode procurar isso também no livro da Mística e Política de Lima Vaz, que é muito bom também. Exatamente, exatamente. Olha, você conseguindo entender a antropologia de Lima Vaz e o conceito de pessoa, você vai entender os outros textos dele, porque ele vai retomando outra vez esses conceitos, que são conceitos básicos, para a compreensão das outras interpretações que ele vai dar, né, da questão da política, da sociedade, da ética, da moral, enfim, dos múltiplos, incontáveis textos que ele escreve, né, mas essa dimensão da antropologia filosófica ele vai conservar sempre,